Tá, voltando aqui para a gente dar continuidade no nosso conteúdo, na nossa aula. A gente estava trabalhando qual era a forma de executar essa pena multa, né? Vou voltar aqui no material para a gente dar continuidade nesse ponto. Deixa eu só aumentar. E aí, gente, esse friozinho tá bom, né? Bom para estudar, para ficar dentro de casa. Professora, não fala mais em ficar dentro de casa, não tô aguentando mais, né? Gente, vocês não sabem como eu tô sofrendo com isso, porque a forma de trabalhar aí com vocês é muito desgastante pra gente, viu? Muito desgastante, porque a gente não cumpre horários de aula, né? E a gente ganha pelo horário de aula. Então a gente tem que trabalhar, fazer material, fazer vídeo, e às vezes tem que estar no horário, né? Tem turma que quer videoconferência, ainda quer material. Nossa, e assim, alguns querem se justificar para ter um desconto na mensalidade, e aí a direção cai matando em cima dos professores. Olha, não está sendo fácil, então a compreensão aí precisa ser de ambas as partes, tá? Muitas vezes a professora está aqui querendo dar uma, vambora pessoal, né? Animação aí, vambora, não desiste. Eu quero que vocês também falem isso para mim. Professora, não desiste, vamos lá, força! Tá? Então, juntos nós venceremos. Então, gente, a gente estava aqui na execução da pena de multa, tá bom? A execução entra em cena quando a multa não foi paga voluntariamente no prazo legal. Então, o código, uma vez que dá 10 dias após o trânsito em julgado para aquele condenado pagar e ele não apresentou o pagamento e nem mesmo manifestou interesse de pagar parceladamente, essa cobrança ela passa para o Estado, a Fazenda Pública, tá? Que tem essa competência de executar ali e inscrever esse condenado em título de dívida ativa, para poder, então, por meio de uma ação de execução fiscal, cobrar essa multa. Olha lá o que diz o artigo 51. Transitada em julgado, a sentença condenatória da multa será considerada dívida de valor aplicando-se as normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne as causas interruptivas e suspensivas da prescrição. Olha lá, gente, a redação desse artigo 51, ele foi alterado em 1996. Antes dessa alteração, a multa, o juiz convertia em prisão. Isso não é mais possível, tá? A conversão da multa de pena de multa não paga em prisão, porque não se pode prender por dívida civil, porque essa pena multa, ainda que tenha origem criminal, ela acaba sendo ali transformada em uma pena patrimonial, que envolve espécie, pecúnia. Então, por causa disso, tivemos essa alteração aí na lei de execução penal. Olha só, o juiz tem aplicado a pena privativa de liberdade, tendo substituído por uma pena restritiva de direito e outra de multa. Caso o condenado descumpra, o juiz as converte para privativa de liberdade. Assim era o entendimento anterior, tá? Originariamente aí da multa, não pode ser convertida hoje, mas antigamente ela poderia ser. Aí aqui eu coloquei um terceiro requisito que, para ser cobrado como dívida de valor, o juiz da condenação extrairá uma certidão, tá, da pena de multa, encaminhando aí a Fazenda Pública para que seja promovida sua inscrição como dívida ativa. Foi o que eu estava até explicando anteriormente, tá? Só estou lendo para vocês aí entenderem. Legitimidade para a execução da pena de multa. Quem tem legitimidade, então? É o juiz da execução? Não, né? A legitimidade quem o representante ali da Fazenda Pública são os procuradores da Fazenda, né? São aquelas pessoas que passam num concurso, e o procurador da Fazenda Nacional, temos o procurador de Estado, dependendo da Justiça, se for na Justiça Federal ou se na Justiça Estadual. Aqui no estado de Mato Grosso, ali a Procuradoria de Estado é que tem ali
a competência, tá, para executar. Muito bem. Continuando. Deixa eu ver aqui. Se tem mais alguma coisa importante. A multa, por menor que seja o seu valor, é uma pena sendo imperativa, indisponível e inderrogável. Exercício do poder punitivo do Estado. Ah, sim. Aqui ele está falando, né, gente, que a pena ela não pode ser ali, digamos, contestada. Né? O advogado, a defesa não pode chegar assim, olha, juiz, eu acho ilegal, ilegítimo aplicar essa multa, não é devida essa multa, não tem como discutir, gente. Você pode discutir alguma questão de cerceamento de defesa, processual, mas não o valor dessa multa. Tá? Se o juiz entendeu a pena de multa por tal valor, e aí ela fica ali imperativa, ou seja, obrigatória, indisponível, não se pode rediscutir o valor, tá? E inderrogável. O que pode discutir é o parcelamento, a forma como será paga. Não obstante a multa ser cobrada como dívida de valor, ela continua tendo natureza jurídica de pena, tá bom? O fundamento, a natureza jurídica da pena é conferida pela Constituição, tá? Então é permitido, porque a própria Constituição tem ali como pena de multa, a possibilidade da pena de multa, conforme o artigo 5º, né, inciso 45 da Constituição. Portanto, uma mudança legislativa em nada afeta o texto constitucional, tá bom? A pena de multa e o habeas corpus. É possível impetrar um habeas corpus contra a pena de multa? Gente, de acordo com o texto constitucional, o habeas corpus ele deve ser utilizado apenas no caso em que há risco ou violação à liberdade de locomoção daquele indivíduo, daquele condenado. A pena de multa há essa possibilidade? Viola, ameaça esse direito de locomoção, de ir e vir? Não, né, gente? Então, como a pena de multa não pode ser convertida em prisão, não há perigo aí à liberdade de locomoção. Nesse sentido, nós temos uma súmula já do Supremo Tribunal Federal, a 693, tá? Que não cabe habeas corpus contra a decisão a pena de multa, ou relativo ao processo em curso de infração penal, ou que a pena pecuniária seja a única combinada, tá bom? Agora a gente terminou a pena de multa. Eu coloquei no material limites da pena, porque teve uma alteração, né? Agora, pela lei, o pacote anticrime, a lei 13.964 de 2019, vigente a partir de janeiro deste ano, que alterou o limite da pena de 30 para 40 anos. É importante que vocês tenham esse conhecimento, acredito que tá? A gente já comentou isso em sala de aula, lá no artigo 75, passando para 40, tá bom? Ali nós temos o fundamento. O primeiro fundamento é a proibição da pena de caráter perpétuo, tá, gente? Então, por mais que o cálculo da pena, quando o juiz for fazer a dosimetria da pena, passa 50, 70, 80 anos de prisão, o cumprimento dessa pena vai reduzir-se a 40, tá? Mas a gente vai sempre estar ali utilizando de todos aqueles anos para a concessão de benefícios, o cumprimento aí, o cumprimento para a progressão de regime da pena originária, sentenciada, tá bom? É só mesmo para título de cumprimento em regime fechado. Vamos lá, então. O segundo fundamento é a dignidade da pessoa humana, né? Artigo 1º, inciso 3º, que esse presidente tem o direito de ele ser incluído novamente na sociedade, para ele fazer um estágio de ressocialização. Então, uma vez ele preso para sempre, qual que seria, então, a finalidade, né, da pena em cárcere privado? O terceiro fundamento, ressocialização. Muito bem. A previsão legal, tá? Lá no parágrafo 1º, sobre essa unificação das penas. Quando a gente for condenado a penas privativas de liberdade, cuja soma seja superior a 40 anos, deve elas ser unificadas para atender ao limite máximo do artigo. Ou seja, ele foi condenado a 3 crimes.
nós vamos unificar todos esses crimes e reduzir a 40, tá bom? Outros crimes foram praticados em momento anterior ao início do cumprimento da pena. Agora, a súmula 715, onde diz lá que a pena unificada para atender o limite... Olha só, gente, o limite de 30 anos. Essa súmula 715 do STF, ela foi publicada anteriormente à reforma. Então, cuidado, tá? Ela deve ser ali interpretada, tá? Com 40 anos, mas ela ainda é válida, ela ainda está sendo aplicada, tá? Então, a pena unificada para atender ao limite de, leia-se, 40 anos de cumprimento, determinado pelo artigo 75 do Código Penal, não é considerada para a concessão dos outros benefícios, tá? Como livramento condicional, regime mais favorável de execução. Então, como eu disse para vocês, nós vamos aplicar para esses benefícios, sempre calculando, tá, a pena originária da sentença. Para apenas o cumprimento é que reduz a 40 anos. Aí eu coloquei uns exemplos para vocês, tá? Para vocês ficarem mais ilustrados, terem mais ilustração aqui, ó. Pena aplicada de 50 anos. Vamos dizer que um condenado foi condenado a 50 anos, né, o preso. O réu foi condenado a 50 anos e o condenado somente poderá cumprir 40 anos, tá? Então, para os benefícios da lei de execução penal, considerar-se-á os 50 anos. Competência para unificação das penas, está ali na LEP, no artigo 66, né? E compete ao juiz da execução, tá bom? E se esse indivíduo vier aí a ter novas condenações, tá? Sobrevenindo condenação por fato posterior ao início do cumprimento da pena, far-se-á em nova unificação, tá? Desprezando-se para esse fim o período da pena já cumprido. Então, se ele, olha lá, eu coloquei até um exemplo para vocês, 2 exemplos, vamos colocar um exemplo dos. A pena aplicada em 40 anos, um mês após o início do cumprimento da pena, o condenado pratica um homicídio qualificado, dando ensejo a uma condenação de 40 anos. Tá? Um ano depois, assim, faltam 79 anos para que o condenado termine sua pena. Ou seja, ele foi condenado a 40 anos, né? E aí, um mês após ele já cumpriu o mês, um ano daquela pena, que ele foi condenado de 40, ele cometeu um crime de homicídio qualificado e foi condenado por mais de 40 anos. E aí, o que acontece para a unificação desses 2 crimes? Vai desconsiderar um ano que ele já cumpriu, então ele vai ter 79 anos, né? E esses 79 anos que vai ser considerado aí para a aplicação da execução de benefícios de execução penal, tá bom? Mas vai desprezar os 39 e ele vai ter aí novamente 40 anos para cumprir. Bom, gente, é isso. Espero que... Sei aí que poderia dar muito mais para vocês, só que a gente está bem corrida, estou assim já... vai chegando a semana, a gente vai ficando bem exausta. Semestre que vem, se Deus quiser, eu vou conseguir pegar poucas turmas para poder me dedicar um pouco melhor aí para vocês, tá? Porque quando eu tô com 8 turmas esse semestre, e tá bem difícil para mim, tá? Ainda mais se tratando dessas aulas, né, que a gente está tendo aí online, tá bom? Espero que vocês estejam todos com Deus, fiquem aí tranquilos dentro de casa, saiam só se realmente precisar. Grande beijo, até logo.